Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. E se é quarta-feira, você já sabe, toda quarta-feira nós aqui em Alto Piquiri, Santuário Diocesano São José, celebramos a memória de São José. 6 da manhã e 3 da tarde, são missas que são transmitidas pelo YouTube, mas que você pode estar aqui conosco, onde a gente vai rezar a ladainha de São José, a consagração a São José. Após a bênção final da missa, a gente pode ir até São José, pedir, agradecer, trazer por escrito o que agradecemos ou pedimos, trazer algo que simbolize o que pedimos ou agradecemos, pagar as nossas promessas, enfim. E aqueles que estão com as disposições necessárias para ter as indulgências, ter se confessado, no prazo aí de 8 dias, uma semana antes, ou de véspera, comungar, rezar o Pai Nosso, creio, Ave Maria, nas intenções do Santo Padre, o Papa, e essas orações votivas a São José, lucram para si ou para algum falecido seu as indulgências plenárias. Então você é bem-vindo estar conosco aqui no Santuário São José, com essas missas votivas a São José toda quarta-feira, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos de 35 a 40, diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Irmãos e irmãs, o Padre gostaria de convidar você a gente fazer um raciocínio agora, dentro de uma linha do tempo litúrgica, de uma linha do tempo catequética. A Igreja dispõe o ano em tempos litúrgicos, trechos do Evangelho, para criar uma espinha dorsal na nossa fé, dentro da Palavra de Deus. Então, a gente celebrou o tempo quaresmal, o deserto, convertei-vos e crede no Evangelho, não é isso? Nós somos pó e ao pó voltaremos. Aí a gente celebrou a Semana Santa, Tríduo Pascal, que tem como foco, sobretudo, o sacramento do batismo, lá na Vigília Pascal. A Igreja celebra o batismo e renova o batismo de todos nós. A gente celebrou a ressurreição, a vida nova, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agora nós estamos no tempo pascal. Portanto, a gente vai ouvindo os evangelhos para entender quem é o ressuscitado, esse que foi exaltado à direita de Deus Pai, como a gente vem ouvindo sobretudo nas leituras, nas primeiras leituras das missas diárias, sempre de Atos dos Apóstolos. Jesus está exaltado, glorificado à direita do Pai e agora ele age na terra através dos apóstolos, discípulos da comunidade da igreja, pela unção do Espírito Santo derramado em Pentecostes, e nós estamos nos preparando para Pentecostes. Então, sempre que a gente agora escuta um evangelho, a gente escuta um evangelho que está explicando quem é esse Jesus que a gente tanto celebrou, que o ser humano tanto fala, quem é ele? E o ponto central, nevrálgico até assim, de uma crise e decisão das multidões em relação a esse Jesus, enquanto ele estava na terra vivo, mas também para nós hoje, é o capítulo 6 do Evangelho de São João. Católico, cristão, você precisa ler, criatura, o capítulo 6 do Evangelho de São João, que vai começar com o maior milagre que Jesus fez, e o mais importante porque mais simbólico e mais cheio de prefigurações, sobretudo o sacramento da Eucaristia, que é o milagre da multiplicação dos pães. Ele está numa ponta. E vai fechar com aquele grande sucesso, as multidões rejeitando Jesus e Jesus dizendo: e vós? Vós também quereis ir embora? E aí São Pedro, primeiro Papa, salva a pátria. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É um capítulo grande, entre a multiplicação dos pães e a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós vamos ter um grande debate ali no meio, ao redor da questão do pão. Moisés deu o pão no deserto, o maná do deserto. E Jesus se apresentando agora então como eu sou o pão da vida, e todo o aprofundamento que vai vir disso para nós na sequência dos evangelhos dessa semana. Portanto, quem é Jesus ressuscitado que a gente tanto celebra? Quem é Jesus Cristo? Ele é o pão da vida. Onde é que ele está ressuscitado para nós? No pão da vida, que é a Eucaristia.
pela qual, como a gente já ouviu essa semana, a gente precisa se esforçar, porque é o verdadeiro alimento que dá a vida eterna. Portanto, queridos, a gente precisa às vezes ler a Bíblia dentro do quadro maior, né? Quando Jesus fala que Ele é a vida eterna, que Ele quer ressuscitar no último dia, que toda pessoa que vê e crê em Jesus tem a vida eterna. Tá, mas se eu estou dentro desse capítulo 6 de São João, onde muitos vão virar as costas para Ele, mas Pedro vai dizer, eu não viro, você tem a palavra de vida eterna. É uma palavra de vida eterna a respeito de qual assunto? Entretanto, sobretudo a respeito da Eucaristia. Portanto, meus amados, a pessoa que vê Jesus, crê em Jesus, então agora eu preciso ver Jesus e crer em Jesus no Santíssimo Sacramento, ver Jesus na Eucaristia e crer na palavra de vida eterna. É a palavra dele que diz que aquele pão é Ele. Percebe a implicância que é esse Evangelho? As implicâncias que tem esses belos textos? Né? E é tão assim que começa com multidão e termina só com 12. É a nossa decisão, meus queridos, por Jesus Eucarístico, ou não. Aí cada um sabe o caminho que tem que trilhar para não perder isso, para voltar para isso. E Deus dá a graça para quem quer e se esforça, né? Eu sou o pão da vida. E aí Jesus diz, quem vem a mim não vai ter mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Sim, ele está falando aqui da palavra dele, que vai saciando a alma da gente, né? Que vai redimensionando as nossas compreensões, vai nos abrindo ao seu espírito. Mas ele está falando de algo que acontece verdadeiramente no ato do comungar. Essa fome e sede da alma vai sendo saciada, né? Eu, porém, vos disse, mas vocês não acreditam. Gente, quanto cristão, quanto católico, não acredita na Eucaristia mais. Não acredita no Evangelho como palavra que redimensiona a vida, não acredita na Eucaristia como algo concreto, só acredita talvez como algo comunitário, simbólico, dever, mas não como relacionamento com uma pessoa, né? É triste isso. E aí Jesus diz, todos os que o Pai me confia virão a mim, e eu não os afastarei. Olha que lindo, vamos a Jesus. Ele não vai se afastar de nós, nem nos mandar para trás, não. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade? Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas ressuscite no último dia. E aí nos evangelhos dessa semana nós vamos ouvir o quanto a Eucaristia é o penhor da ressurreição do último dia. Mas, queridos, toda pessoa que vê e crê tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Portanto, vejamos e creiamos nas palavras de Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. E ao longo agora dessa semana nós vamos ver que esse pão é a carne, é a pessoa de Cristo, dada a cada um de nós. E que a experiência do estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, na adoração ao Santíssimo, mas sobretudo no ato da comunhão, possa ser um lugar verdadeiramente para sermos saciados da nossa fome, da nossa sede. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.